estudos, então vamos refletir hoje sobre esse tema, saber viver. Ora, saber viver sugere pelo menos um princípio, né, que é o princípio vital, é ter vida. Falar sobre saber viver é compreender que essa ideia está relacionada aos seres vivos. Lógico, né? Os seres vivos, eles são diversos, né? Quando a gente fala de seres vivos, estamos falando de uma diversificação imensa de espécies. Lógico, e os seres irracionais, os animais irracionais, e também os vegetais, né? Toda forma de ser vivo, tem uma ação muito interessante. Todos que têm vida lutam para permanecer vivo. É de uma lógica sensacional esse entendimento de que todo ser vivo luta para permanecer vivo, né? Independente do momento, do seu estágio de vida, independente do seu grau de expectativa de vida, o ser humano ou qualquer forma de vida, ele vai lutar para permanecer vivo. Só que a grande diferença e a grande questão que nos chama a atenção nessa manhã é que o ser humano racional, ele tem uma possibilidade de também, quando lutar para ser vivo ou para permanecer vivo, trazer para essa luta muito mais do que uma tentativa de manter esse fôlego vital permanecendo constante na sua ação corpórea, né? Tem muito mais do que isso. O ser humano, o ser racional, o homem, né, ou a mulher, ele não só luta todo dia para permanecer vivo. Permanecer vivo seria uma ação até instintiva. O ser humano também tem esse instinto de se autoproteger e de buscar estar vivo. Mas viver seria exatamente o quê? Seria somente lutar para não morrer? Essa é uma grande questão que vale a pena pensar já de início. Estar vivo ou viver seria apenas não morrer ou estar apenas lutando para que a morte não chegue até nós? Ou viver seria algo que vai além de apenas respirar ou sobreviver, como alguns chamam? Essa série de reflexões, então, nos leva necessariamente a pensar sobre essas questões. Tem pessoas que acham que viver é simplesmente vagar, e ficam vagando de um canto ao outro sem possivelmente dar um sentido para a sua existência. A vida, ela pode ser percebida de diversas formas. Você pode perceber ou pode chamar de vida simplesmente o espaço existente entre o nascimento e a morte. Para essas pessoas, a vida é apenas um ciclo. Você nasce, cresce, evolui, possivelmente casa, alguns têm filhos, envelhece e morre. Para outros, a ideia de vida é simplesmente a ideia de um eclã vital, um toque a qual faz com que as coisas que estão inanimadas, elas tomem ânimo, se animem. Essa ideia de inanimado e animado tem a ver com ter alma, estar vivo. Simplesmente seja isso, alguma coisa que se movimente. Mas seria isso vida? Apenas se movimentar? Uma outra forma de entender a vida, de falar sobre a vida, ou trabalhar uma ideia de conceito, são as percepções sensíveis, a sua sensibilidade e a minha sensibilidade. Tem pessoas que entendem que vida é poder sorrir, chorar, é poder ver ou não ver,
é poder tocar nas coisas. Os sentidos vitais, para alguns, é tido como vida. Mas seria só isso a vida? A compreensão do viver seria exatamente isso? O que mais podemos pensar ser a vida? Há outros que entendem a vida como consumo. Esses são aqueles que o tempo é dinheiro, né? A vida é consumo. O que eles podem consumir é o que eles chamam de vida. Logo, se não pode viajar, não é viver. Se não pode comer uma comida boa, não é viver. Se não pode vestir uma roupa de marca, não é viver. Seria exatamente isso a vida, a capacidade de consumo? E é lógico, só vive então quem tem uma capacidade alta de consumo. E quem não tem essa capacidade de consumo, não vive, não tem expectativa, não pode viver, está fadado à morte. O que nós podemos pensar sobre a vida? Quero te convidar, lógico, a ler um versículo apenas, e a partir desse versículo nós vamos suscitar algumas ideias que vão nos conduzir nessa reflexão durante semanas. Então abra comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10. João 10, 10, né? Um versículo muito conhecido. Diz assim: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Vou repetir. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Essa é uma perspectiva apresentada por João, através da fala de Jesus, e é o ponto inicial daquilo que iremos pensar durante semanas. Bom, esse é o versículo inicial. E para darmos luz a tudo que iremos falar, eu quero te convidar antes disso a fechar mais uma vez os seus olhos, e nós iremos falar com Deus e agradecer ao Senhor por essa série de reflexões. Pai bendito, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor tem nos levado a pensar, a refletir, pautados sempre na Tua Palavra, orientados sempre pelo Teu Espírito Santo, mas, sobretudo, o Senhor tem nos levado a pensar, a refletir sobre as mazelas da nossa vida e as alegrias e vitórias também para hoje, para o século 21, Pai. Por isso a Tua Palavra é viva. Obrigado a Deus pela Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, quando estivermos refletindo, ao ponto de, ao término, termos a certeza absoluta daquilo que o Senhor quer que venhamos viver, Pai. Muito obrigado a Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, Jesus Cristo, segundo a ótica de João, né, ele apresenta aquilo que ele pensa ser a melhor forma de viver, né, ou o que seria o viver bem, ou o saber viver. Jesus ele vai falar uma frase muito categórica. O ladrão tem uma função: matar, roubar e destruir. Jesus se apresenta tendo uma outra função contrária à função do ladrão. Ele vai falar assim: eu vim para que vocês tenham vida, mas não tenham qualquer vida, tenham vida com abundância. Esse diálogo ele não acontece sem
uma experiência muito interessante narrada por João a partir do capítulo de número 9. No capítulo de número 9, Jesus ele vai se encontrar com um cego de nascença. Esse cego de nascença chega até o Cristo, e o Cristo se mostra disposto a curá-lo, e logo depois eles perdem esse contato inicial. E aí o cego vai ter contato com o fariseu. Os fariseus começam a questionar, porque a lei de Moisés dizia algumas coisas, e aqueles fariseus começam a questionar esse cego, e como vendo que não tinha muita saída naquilo que o cego respondia, para atestar que ele era cego de nascença, eles vão até a família desse cego. Entretanto, a família, não querendo se comprometer, fala: o cara já é adulto, pergunta para ele vai falar para vocês. Enfim, encerrando o capítulo de número 9, aquele cego ele vai ser expulso da comunidade, porque os fariseus acham que os cegos estavam enaltecendo a cura de Jesus e diminuindo Moisés. Olha que coisa, né? E aí depois o cego se encontra com Jesus na sua trajetória, e Jesus Cristo questiona para ele, pergunta para ele: olha só, você resolve viver ao lado do Cristo, aceita o Cristo, entende quem é o Filho de Deus? O cego entende, aceita Cristo como sendo o seu Senhor. E aí adentra agora o capítulo de número 10. E Jesus entra no capítulo de número 10 explicando exatamente toda essa dinâmica que acontece. E aí no capítulo número 10, Jesus vai falar que ele é o bom pastor, ele é a porta, e as ovelhas entram por ele, e aquele que não entra da forma que deveria entrar para alcançar as ovelhas era o ladrão. É lógico, ele está falando de alguma coisa muito típica da região. E aí ele chega no versículo número 10 com essa conclusão: o ladrão, ele está vindo para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Logo, nós podemos dizer que Satanás, o adversário do Cristo nessa palavra, é o ladrão. E esse está totalmente contrário à ideia de vida proposta pelo Cristo. E qual é a ideia de vida proposta pelo Cristo? Jesus vai dizer que ele tem uma vida com abundância. E o que seria isso? Vida com abundância. Essa palavra abundância, ela vai se repetir algumas vezes no Novo Testamento, no grego, perixo. Vai se repetir algumas vezes, e a ideia é algo que transborde do normal, saia da qualidade natural das coisas, ou de um costume normal de acontecimentos. Diversas vezes isso vai acontecer no Novo Testamento. O Cristo, então, nessa palavra, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu vim para que vocês tenham uma vida, mas que não tenham uma vida comum, normal, mediana, medíocre, da mesma forma que todo mundo, mas uma vida que possa se estender além da vida normal. Podemos associar essa fala como sendo uma vida de qualidade, ou uma vida de práticas que não são tão comuns. Tudo isso pode ser associado a essa ideia de vida com abundância. O que na realidade podemos pensar de uma forma geral é que o Cristo quer e nos propõe viver é uma vida que saia do aspecto mais comum possível, uma vida que tenha significado, e viver necessariamente é perceber significado. Dizer que uma pessoa sabe viver é necessariamente dizer que essa pessoa sabe entender os significados associados à sua vida e ver valor nesses significados, independente de qual seja os significados nessas relações. O ser humano tem muitas relações durante a sua vida, encontra com muitas pessoas, tem muitos contatos, seja com a natureza, seja com os animais, seja com parentes, mas a maneira como lidamos com esses contatos é que nos vai dizer, ou nos vai apontar
aquele que sabe ou não viver a vida. Tem pessoas que não conseguem passar por essa vida sequer uma semana sem arrumar confusão com alguém, sem falar mal de alguém, sem pensar mal de alguém. Será que esses sabem viver? Ou sabe sair dessa vida normal, né, e viver uma vida com qualidade? Nós estamos exatamente no momento de introdução de ideias que irão nortear a nossa reflexão. E para pensarmos sobre isso, eu quero te propor 3 princípios. Aliás, eu particularmente entendo como sendo 3 princípios necessários para aqueles que querem saber viver. Você pode até ao término discordar, não, ou acrescentaria mais um, tiraria esse, você colocou 3, mas necessariamente eu entendo que existem 3 princípios para mim e para você, se nós quisermos aprender a viver bem. O primeiro princípio é esse: toda forma de vida, ou toda vida, se expressa dentro do tempo. Falei templo não, tá? Falei tempo. Toda forma de vida, ela se expressa dentro do tempo. Eu gosto muito desse texto de João, capítulo 9 e 10, porque é de um ensinamento tremendo. Então, se você quiser acompanhar comigo aquilo que eu estou falando, que a vida se expressa dentro do tempo, eu queria que você acompanhasse esse versículo. João 9, versículo de número 25. João 9, 25. Diz assim, é um único versículo, tá? Respondeu ele, o cego: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Eu falei que os fariseus começaram a questionar aquele cego de nascença, para que ele pudesse dar luz ao que estava acontecendo ali. E alguns dos fariseus vão falar: não, eu já sei o que está acontecendo, você está exaltando um pecador. E o cego, ele dá uma resposta que eu acho formidável. O cego fala assim, se ele era pecador ou não era, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. O que esse cego está falando? Os fariseus estão tentando enquadrá-lo dentro de algumas perspectivas que para os fariseus eram importantes, que era o cumprimento da lei de Moisés, que era a qualificação daquele que curou. Mas o tempo do cego, a perspectiva do cego era uma outra perspectiva. E o cego vai aplicar a sua perspectiva. Vai falar assim, é isso que vocês estão falando, me pouco importa. O que importa é o que está aqui agora, no presente, acontecendo. E o que está acontecendo no presente? Eu estou vendo vocês. Falar sobre o tempo e entender o tempo para vivermos é importantíssimo. O tempo, para começo de conversa da nossa reflexão, o tempo cronológico é uma invenção da modernidade para buscarmos a apreensão daquilo que entendemos ser esse tempo. O que eu estou falando? O ponteiro, o relógio, é uma invenção do homem. Porque nós, devido à dinâmica do trabalho, começamos a achar que na apreensão do tempo cronológico, a nossa vida se tornaria mais feliz. Na realidade, a história do homem começa a se complicar muito quando ele começa a achar que o tempo cronológico o traria a felicidade. A frase do tempo é dinheiro é uma frase das mais péssimas possível. Porque o tempo nunca foi senão o tempo. Jamais poderia ser dinheiro como sendo algo, como um melhor valor a ser aproveitado no tempo.
A partir do momento que o ser humano começou a pensar o tempo como sendo dinheiro, ou como sendo um espaço para se enriquecer, ou como sendo um espaço para crescer financeiramente, ele começa a desqualificar as outras possibilidades de dinâmica da vida que estão associadas ao tempo. O tempo começa a ser alguma coisa muito complicada para a vida do ser humano. E lógico, foi a modernidade que trouxe isso. A dinâmica da vida, onde antigamente o homem acordava, né? Antigamente a gente até falava assim, acordou com as galinhas, né? A galinha cantava, o galo cantava, e o ser humano acordava e mantinha um diálogo com a natureza, com a sua vida ao seu redor, e era a própria vida que ia dando aquilo que ele ia fazer durante o dia ou não, os horários e tudo mais. Não se prendia nos pequenos aspectos do tempo, mas conforme a dinâmica das indústrias foi adentrando a vida humana, começou a se fracionar esse tempo, e agora já se tem aí as frações de uma hora, né? Agora já se tem um tempo cronometrado para o trabalho, para o descanso, e é lógico que aqueles que querem enriquecer mais, o tempo do descanso já não é mais tempo do descanso, é tempo de trabalhar um pouquinho mais. Outros que têm outras metas na vida, já não há mais o tempo do trabalho e do descanso, ou de trabalhar um pouquinho mais. É o trabalho, o descanso, que não existe mais, que é trabalho também, mais um pouco de trabalho, e a parte final é a parte do estudo. A pior ainda, aqueles que viram a noite nessa dinâmica. E aí, para tentar acalmar as coisas, eles tomam complexos, drogas, para tentar dar mais vazão àquilo que eles querem fazer. Ou seja, o tempo que antes era um parceiro na dinâmica da vida, agora se transforma em um grande inimigo. Constantemente a gente ouve pessoas dizer que não tem mais tempo. E sempre vai dizer que não tem mais tempo para aquilo que não é ganhar dinheiro. Eu não tenho mais tempo para minha família, eu não tenho mais tempo para mim mesmo, eu não tenho mais tempo para o lazer, eu não tenho mais tempo para sorrir com os filhos, eu não tenho mais tempo para estar na igreja. O tempo começa a nos roubar a qualidade de vida e deixamos de saber viver por causa do tempo. Por isso, o primeiro ponto a pensarmos sobre saber viver é entender que saber viver é saber aproveitar o tempo. E como se aproveita o tempo? Sabendo viver o presente. Assim é a melhor forma de aproveitar o tempo. Quando eu não sei viver o presente, aquilo que está nas minhas mãos, em primeiro lugar, eu fico acorrentado a um passado. E esse passado nunca vai estar no presente porque ele já se foi. Tem pessoas que vivem acorrentadas ao passado. Há problemas do passado, uma vida boa do passado, há coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E elas carregam as correntes da vida e o presente vai fluindo na sua frente. Porque o passado ele não existe. O passado ele só existe na condição de memória. O passado é uma grande ilusão, já se foi. E o que você faz com o presente? No máximo um aprendizado com o passado, mas a ação é no presente. Tem pessoas que abrem mão de viver a vida, né, de estar com a sua esposa, com o seu esposo, pensando em coisas do passado. Um outro problema é o futuro, que é uma outra ilusão da vida. Por mais que você venha planejar, o futuro ele é tudo muito ilusório. Eu me lembro de uma pessoa, né, um senhor, que durante a vida a gente conhece tanta gente, e esse senhor é um perito administrador de empresas, e eu conversando com esse senhor, né, possivelmente, de repente até você conheça também o mesmo, né, mas esse senhor falou um negócio muito interessante para mim uma vez. A gente conversando sobre a nossa dinâmica, né? Eu falo aqui, mas parece que não tem ninguém aqui, mas tem, né? E ele falou assim para mim,
pastor, eu tenho uma maneira muito legal de dar tudo certo naquilo que eu administro. Falei, pô, legal, muito bom. Eu monto a minha estratégia do dia, depois eu escrevo tudo, coloco no meu bolso e durante o dia eu vou olhando. E vou cumprindo aquilo que está no meu bolso durante o dia. Falei, pô, show de bola. Né? Parabéns para você, eu não consigo fazer isso. Já tentei várias vezes, não consigo. Sou péssimo nesse negócio de botar no papelzinho e ir fazendo. Aí ele, para concluir, ele vai falar assim, no fim do dia, eu olho no papel e vejo aquilo que eu não fiz. E aí eu me programo para o próximo dia. Aí foi o momento de eu dar aquela gargalhadinha, né, que eu gosto. Eu falei assim, mas se você chega no final do dia, percebe o que não fez para fazer no próximo dia, isso não quer dizer que o teu planejamento deu errado durante o dia? Alguma coisa deu errado que você não cumpriu aquilo que você achava que ia cumprir. Lógico, isso é normal. Não estou dizendo que isso seja incomum, isso é normal porque a dinâmica da vida não nos possibilita construir necessariamente um futuro que possa acontecer da forma que nós escrevemos no papel. Eu não sei o que eu vou comer durante o dia que vai me dar uma situação que eu não vou sair de casa. Eu coloquei no papel que eu vou encontrar os irmãos no fim da tarde, mas isso pode não acontecer. Porque o futuro, como diz o dito popular, a Deus pertence. Então o que é importante pensarmos? No presente, na condição atual. É no presente que nós vivemos. E saber viver é compreender o presente que está vivendo. Se você está trabalhando, esquece tudo à tua volta, se concentra no que você está fazendo. Se você está estudando, esquece tudo à tua volta, se concentra no que você está fazendo. Agora, se você está com a tua família, aproveita esse momento, não fica pensando em outros problemas, não. Está com os filhos, aproveita esse momento, não fica pensando em outras coisas, não. Deixa o futuro e o passado no lugar deles. Tem pessoas que sofrem com isso. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer. A gente tenta planejar alguma coisa, mas eu não sei. Para de ficar ansioso, ficar sofrendo com aquilo que não está no teu alcance. Não é à toa que a palavra do Senhor em Eclesiastes vai dizer que existe tempo para todas as coisas. E é importante saber viver o tempo que se está no presente. Saber viver é saber o tempo certo para cada ação, para deixar de dar qualidade desnecessária para aquilo que não está próximo de nós. Sabe viver isso. Primeiro ponto, nós estamos no início. Tem algumas outras coisas para falar. Se você não sabe viver aquele momento, nós estamos no momento aqui da pregação da palavra. Se você parou para ouvir a pregação da palavra, pare mesmo, dê qualidade para aquilo que você está fazendo. Existe uma outra perspectiva sobre saber viver que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, a vida se vive no tempo. Segundo, a vida se vive na interação com o espaço de vivência. Isso também é maravilhoso. Esse capítulo que nós lemos trata exatamente disso. Nós temos a história de fariseus que se aproximam desse cego. O cego tinha uma realidade que foi transformada pela ação de Jesus, mas os fariseus não queriam saber da convivência com aquela nova realidade do cego. Para os fariseus o que importava é o que a lei estava dizendo, ou como a coisa aconteceu, se era ou não uma infração, a qual Jesus poderia ser pego ali nessa infração. Saber viver não é simplesmente você aproveitar de maneira solitária uma realidade presencial, mas é saber interagir com o espaço, a dinâmica, a vida que circula ao nosso redor.
É lógico que a discussão não é nova, mas durante muito tempo o homem tem discutido se o que é mais importante na dinâmica da vida, a sua individualidade ou a vivência coletiva. O que é mais importante? O meu eu, quem eu sou, os meus pensamentos, as minhas características, o que eu preciso valorizar em mim, o meu empreendedorismo, a forma como eu me ponho na sociedade, ou seria mais importante, dentro da vivência humana, a maneira como eu lido com as pessoas à minha volta, ao ponto até de muitas vezes abrir mão de quem eu sou para que o outro possa realizar os seus feitos. Tem pessoas que pensam dessa maneira. É lógico, viver uma vida com abundância é necessariamente conviver com os dois aspectos. O ser humano não deixa de ser um indivíduo quando necessariamente abre mão de algumas coisas que são próprias suas para que o outro possa viver. E necessariamente ele não deixa de agir coletivamente quando no seu espaço privado ele começa a planejar alguma coisa para a sua vida ou começa a viver alguma coisa ali no seu âmbito individual. Ele não deixa de sair de um universo existente. Saber viver é necessariamente manter um diálogo com toda essa dinâmica que está à nossa volta. Os fariseus não sabiam manter esse diálogo. Para eles, o que importava era o que estava na lei, o que eles pensavam e ponto final. Jesus Cristo tinha uma outra perspectiva. Jesus ele vai mostrar que ele está muito interessado, mesmo sabendo que ele tem uma missão, a missão dele não era simplesmente ir para a cruz do Calvário, nunca foi. A cruz do Calvário era um ponto ápice para a salvação da humanidade, mas a palavra mesmo já diz, salvar a humanidade, não era um desejo próprio dele apenas, mas havia uma missão. A sua missão pessoal, individual, dialogava muito bem com aquilo que o Pai queria para a humanidade. O grande problema é que hoje o ser humano cada vez mais se torna individualizante, nem individual, nem individualizado, mas numa dinâmica de individualização da vida. Ele não quer mais se expressar. E essa individualização, ela trouxe para nós uma ação dinâmica. Perceba que essa individualização, ela tem uma face muito aparente. O mundo virtual. O mundo virtual é o espaço onde o ser humano se realiza como indivíduo, ou melhor, nem gosto disso, de falar dessa maneira, mas desse processo de individualização. É o espaço onde o ser humano se esconde através de outras faces. Na minha época falava até avatar, outros avatares. E ele agora pode ser quem ele quiser. Em determinada mídia social ele é o intelectual, numa outra ele é o jogador de futebol, na outra quando na realidade ele não é nada daquilo. Muitas vezes, enfim, não é nada daquilo que está aparentando. Mas ele, como indivíduo, na sua busca por se mostrar alguém muito bom para aquelas mídias sociais, ele transforma e cria um universo que é totalmente fictício. Saber viver é necessariamente sair dessa chave mental que transforma o universo online em vida real.
Se eu estou falando em interagir com o espaço à sua volta, a vida virtual é aquilo que nos toma, nos rouba a possibilidade de dialogar com vizinhos, a possibilidade de dialogar com os irmãos, a possibilidade de dialogar com a própria natureza. Ainda mais em período de quarentena, né? Enfim, tem pessoas que ficaram aí meses dentro de casa. Mas agora, numa possibilidade de abertura, saia de dentro de casa, vai falar com pessoas. A vida real é essa. A vida real é aquela que você tem contato com pessoas. Saber viver é ter contato com pessoas e com o mundo à nossa volta. Não se satisfaça com o mundo virtual. Nada contra as mídias sociais. Espero que você entenda isso. Eu tenho. Estou lá também. Mas é um perigo também para mim se achar que isso ali é a vida real. A tendência é o ser humano entrar num buraco sem fim. E quantos já entraram nesse buraco sem fim? Logo, saber viver a vida é saber necessariamente dialogar com tudo que está à minha volta. Pessoas que abrem mão de estar com amigos para estar nos jogos online, ou acha que até estão com, não, eu estou com um amigo porque eu estou falando com ele aqui no WhatsApp. Eu costumo dizer, eu tenho realmente uma certa dificuldade, aqueles que fazem contato comigo sabem disso, né? Alguns estão aqui, sabem que você vai mandar uma mensagem para mim e eu vou levar algumas horas de repente para te responder. E isso acontece naturalmente, né? Não é algo que você vai falar assim, poxa, é comigo. Não é. Tem irmãos até que já acharam que era com ele. Não é. É natural, sabe por quê? Muitas das vezes eu pego o celular e tiro de perto de mim. Coloco lá na prateleira. Muitas vezes. Outras vezes dou para minha filha mais nova ficar brincando, né? Ela vai brincar, vai jogar, vai ver isso e aquilo. Eu tiro de perto de mim. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu ficar aqui do meu lado, a tendência é abrir e ficar comunicando com os irmãos. E aí acontece aquele grande fenômeno, que você tem pessoas do teu lado, mas que você não fala. Vai falar com aqueles que não estão do teu lado virtual aqui, parece que dá uma prioridade, um impulso, sei lá o que acontece. Saber viver é saber começar a ignorar essas coisas. No tempo próprio você vai entrar, vai falar, fala com todo mundo, sai e descansa. Eu costumo dizer que mídia social não foi feita para responder rápido. Não é para responder rápido, é para responder. É para dar uma agilidade maior. Mas não precisa ser no momento que falou, você tem que responder e ponto final. Tem pessoas que começam a ficar até com ansiedade. Fica ali toda hora dá uma olhadinha, toda hora dá uma olhadinha. Não, ninguém me falou agora. Não, ninguém curtiu nada, ninguém colocou nada, ninguém pintou nada. Vive uma verdadeira escravidão nas mídias sociais. Lógico, nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas saber viver é saber interagir com o espaço à sua volta. Não com o espaço virtual, mas com o espaço real, da realidade, do cotidiano. Você não tem como amar e cuidar de pessoas. E aí é uma palavra bem própria para o cristão, né? Não tem como nós amarmos e cuidarmos de pessoa de forma virtual. Eu cuido de fulano, né? Eu dou um atendimento online. Eu tenho uma experiência muito próxima, obrigado, meu irmão Alex, sobre essa ideia de atendimento online. E na prática a coisa não dá muito certo, não. Atendimento online é um atendimento virtual, não é real, né? Não tem o contato pessoal. É muito mais complicado. Por último, se eu falei que em primeiro lugar a vida ela acontece dentro do tempo, né? E o tempo é o presente. Em segundo lugar, eu falei que a vida ela acontece num diálogo, numa interação com as coisas que estão à nossa volta, no espaço, tempo e espaço. Olha do que eu estou falando. Em terceiro lugar, a vida ela acontece no corpo.
E isso é muito bom para falarmos nessa manhã. A vida ela acontece no corpo. Quando eu falo corpo, eu falo das necessidades do corpo. O corpo ela tem necessidades. Perceba que nesse capítulo 9 e 10, a vida com abundância está acontecendo no corpo do cego de nascença. A realidade da vida com abundância, que Jesus vai pregar no 10, está acontecendo necessariamente no corpo. Ele vai falar sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, dando uma ideia daqueles fariseus que estavam querendo tirar daquele homem uma cura milagrosa. Queriam tirar daquele homem uma ação de Deus na vida dele. Jesus vai falar assim: eu vim para dar vida com qualidade, com abundância, mas esses homens querem tirar, eles são ladrões. Você nunca parou para perceber? Eu te convido a ler esses 2 capítulos, para você ver que Jesus está falando daqueles homens. A vida, ela acontece no corpo, e Jesus sabia muito bem disso. Jesus ele não aparece pregando uma eternidade, já percebeu isso? Jesus fala sobre a eternidade, mas seu ponto principal não era falar sobre a eternidade. Seu ponto principal era falar do reino de Deus que acontecia ali naquela hora, no corpo, nas necessidades do corpo. Certa feita, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, a gente não tem como suprir essa galera aí que está com fome, não. Manda todo mundo para casa. Jesus falou: não, calma, pera aí, não faz isso não. Junta aí vocês, arruma um jeito, mas dá vocês de comer para esse pessoal. Porque é no corpo que a coisa acontece. Lógico, a igreja durante muito tempo tentou tirar essa visão. A religião cristã mesmo tentou tirar essa visão. Como se o corpo fosse o espaço do pecado. Como se a vida espiritual fosse alguma coisa que você saísse do corpo e vivesse uma realidade de uma outra dimensão. E muitas pessoas deixaram de viver aquilo que tinham que viver, das suas vidas, com as suas famílias, porque necessariamente achavam que não poderiam ter mais nenhuma forma de alegria ou prazer no corpo. Quando o Evangelho nunca ensinou isso. É lógico, foi a própria mentalidade da época antiga e medieval que começou a trabalhar uma ideia que o corpo é o espaço do pecado. O corpo é o espaço onde a coisa perece. E o corpo se transformou no local onde Satanás habita. Quando na realidade não deveria ser, deveria ser a mente. O lugar do pecado é o pensamento. E Jesus sempre falou sobre essa perspectiva. Quando Jesus começa a falar ali que se você desejar, o que ele está falando? O desejo ele acontece na mente, não é no sentido do corpo simplesmente. Mas se você desejar a mulher do próximo, você está pecando. Tiago é bom em falar isso, Tiago vai dizer que nós somos atraídos e engodados segundo a nossa própria cobiça, e ela só acontece na mente. Ou seja, o espaço que antes era tido como sendo o espaço superior, que é o local da reflexão, a mente, na realidade deveria ser visto como o local do pecado e não o corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. É o melhor lugar para o Espírito Santo habitar. O corpo é o local das expressões. Saber viver é saber cuidar do corpo. Saber viver é saber dialogar com o seu corpo, saber se expressar, saber sorrir, saber chorar. É não ter medo de ir numa praia, independente de como esteja o corpo. É não ter medo de ir num teatro. Saber viver é aproveitar uma festa de aniversário. Saber viver é jogar uma bola. E tudo isso se faz no corpo. Saber viver é saber se colocar educadamente nos locais.
Tudo isso se faz no corpo. Logo, o corpo é um espaço do saber viver. Tem pessoas que não sabem viver, e aí eu estou falando até do religioso também, né? Porque ele acha que necessariamente ele tem que mortificar o seu corpo. E como ele mortifica o seu corpo? Tirando dele toda a forma de prazer. Quando a Bíblia não aponta necessariamente dessa forma. Eu tenho um prazer muito grande. Tenho diminuído um pouco esse prazer para viver um outro prazer. Eu tenho um prazer muito grande, quem me conhece sabe, não tem problema de falar. Eu tenho um prazer muito grande de jogar videogame. Só que eu tenho um outro grande prazer, que é estudar, né? Então eu tenho aberto mão de um prazer por um outro prazer. Qual o problema nisso? Viver com qualidade é sentir o prazer da vida fluindo nos nossos corpos. E isso é obra de Deus, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Tem um irmão aqui da nossa igreja que eu tenho acompanhado ele, assim, formidavelmente nas suas aventuras de subida do morro aqui da Pedra Branca. Né, Marcinho, não sei se ele vai ter contato aí. Mas eu olho as imagens que ele faz lá, a foto e tudo mais, e falo, gente, que bênção. Isso é saber viver. Saber viver. Saber viver, então, é interagir, não só interagir com o tempo presente, não só interagir com a vivência à nossa volta, mas necessariamente saber viver é interagir com a ação do corpo, que é nosso. Os meus mais preciosos sentidos estão no corpo. E eu vou te dizer mais, se eu tenho consciência de algo, né, a grande frase aí, se penso, existo, como se o pensamento fosse alguma coisa deslocada do corpo. Se penso sobre algo, se tenho consciência de algo, eu só tenho consciência de algo no corpo. Ninguém pensa nada que não seja fruto de um diálogo com os teus sentidos no teu corpo. Não, pastor, eu penso em Deus. E aí eu preciso então caminhar por aí para você entender que não é, que você pensa em Deus através do teu corpo. Eu vou te fazer a primeira questão. Deus é eterno, amém? Deus é eterno, amém, Alexa? Deus é eterno. Como percebo que Deus é eterno no meu corpo? Eu não tenho nada que seja parâmetro para dizer sobre a eternidade. Não sei nem o que é eternidade, na verdade, na prática. É um conceito. Na prática eu não sei o que é eternidade. A eternidade eu só sei na prática porque tudo que eu vivo através do contato do corpo não é eterno. É a negação desse conceito no corpo que me faz compreender um pouquinho do que possa ser eternidade. Imutável, né? Um outro conceito para Deus. Deus é imutável. O que é imutável? Nada que eu tenho é imutável. Nada que eu experimento na vida é imutável. Eu só sei o que é imutável pela negação da experiência que eu sinto através do meu corpo. Ou seja, a minha visão contempla tudo que não é imutável. O que é imutável? É tudo que não é a minha experiência de vida. Ou seja, eu entendo Deus através do meu corpo. Ou seja, o corpo é o grande receptáculo da ação de Deus para a nossa vida. O milagre, ele vai agir através do corpo. Ou eu sou o fruto de um milagre, ou eu contemplo o milagre no corpo. Através dos meus olhos, né? Através da experiência do outro. Logo, saber viver, para concluirmos, né, estamos numa reta final, é saber aproveitar o meu tempo, é saber viver o meu presente, né, sem ficar ansioso pelo futuro ou acorrentado a um passado.
E por último, e não menos importante, saber viver é saber aproveitar tudo que está relacionado ao meu corpo e que eu possa dialogar com as coisas de Deus. O grande problema não está no corpo, meu irmão, minha irmã. Está na conduta imoral que a nossa mente concebe para praticar no corpo. A imoralidade, ela não nasce no corpo, mas nasce na mente. Você talvez tenha pensado assim, mas eu faço, ou fulano pratica tal, e isso é imoral. A imoralidade começa na mente, não começa no corpo. Logo, se você tiver uma mente boa, uma mente sã, transformados pela renovação da vossa mente, já vai dizer Paulo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, o seu corpo vai ser luz. É possível saber viver experimentando. Eu vou fazer uma propaganda aqui muito rápida. Se você quer saber viver, se puder, é lógico, existem outras formas de saber viver também, não é só isso. Eu amo estar comendo uma costelinha, num restaurante famoso, uma maravilha. Isso é saber viver. Não é pecado. Não deixe que Satanás, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, tire de você e da sua família a possibilidade de saber viver. O Senhor tem para nós uma vida, e uma vida com abundância, uma vida com qualidade, uma vida que saia da rotina. Muitas vezes pode parecer que o que eu estou falando tem a ver com o consumo, com o gasto, mas saber viver pode ser dentro de casa, com coisas simples. Sentar no chão de casa para brincar com os filhos, tirar um tempo de qualidade, é saber viver, sem ficar se preocupando com o que possa acontecer amanhã, é saber viver. Deus nos chama para vivermos uma vida com excelência. Deixe de lado tudo aquilo que atrapalha a tua melhor qualidade de vida. Escolha viver com excelência na presença do Senhor. Escolha viver com qualidade na presença do Senhor. Escolha trazer tua família para viver esses momentos agradáveis. Semana que vem, Dia dos Pais. Não tenho condição de levar para aquele restaurante famoso. Tudo bem. Aquele arroz e feijão dentro de casa fresquinho, isso é bênção. Não vou me entristecer porque eu não tenho como comprar presente. Qual o problema? Tá cheio de saúde. É o momento para se alegrar na presença do Senhor. Saiba viver. Paulo ele era perito em dizer que sabia viver de todas as formas. Às vezes ele tinha condição de viver muito bem, outras vezes não, passava dificuldade, mas sabia viver. Aproveitava o momento. Nós encerramos a nossa palavra hoje. Como introdução, vamos falar sobre diversos aspectos. Mas entenda, o Senhor não nos chamou para viver uma vida triste, acovardada, medíocre, mas para sabermos viver uma vida com abundância na sua presença, felizes. Eu quero te convidar, se você por acaso quer viver essa vida, quero te convidar em primeiro lugar, permitir ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Se você por acaso tem esse desejo, tem vivido uma vida aflita, ansiosa, ou cheio de projetos que não se concretizam e está achando que tua vida não vale nada, poxa, eu achei que minha vida deveria ser assim, mas não foi assim. Não foi assim porque a vida é isso. Aqueles 10 lições para uma vida feliz, isso aí só acontece no livro. Não acontece na vida real. Lamento te dizer isso. Tá bom?
você quiser e puder orar comigo nesse momento, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, minha esposa, minhas filhas. Em primeiro lugar, eu quero glorificar o Senhor por aquilo que nós estamos vivendo aqui, esses tempos, aprendizado, né? Não é só ver coisa ruim, aprender a ver as perspectivas boas, que as dificuldades nos traz. Saber viver. Você pode fechar seus olhos comigo? Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma vida maravilhosa e queremos viver essa vida com abundância, Pai. Uma vida que possa sobejar, não de questões materiais, mas da própria alegria de viver e de perceber a vida à nossa volta, Pai. Ó Senhor, muito obrigado a Deus por compreender que o tempo que estamos vivendo nesse presente é o tempo que o Senhor está realizando com o Teu poder nas nossas vidas. Então, Senhor, nós te agradecemos pelas Tuas realizações, pelos Teus feitos em nós. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque na dinâmica da vida o Senhor tem muito a nos ensinar, aprendendo com outros. Amar o próximo e amar a Ti é uma dinâmica. E, Senhor, é nessa dinâmica da vida que o Senhor nos ensina a viver, muitas vezes aprendendo com o próximo, ensinando ao próximo. O espaço de interação da vida é o espaço do saber viver. Ó Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela experiência que vivemos, dos nossos sentidos, sentimentos, raciocínios, sabores, leituras, visões. Ó Senhor, como eu me alegro em poder entender que os meus sentidos são sentidos, ó Deus, que possivelmente, de possibilidade, nós alcançamos a partir da ação do Teu poder, Pai. Obrigado, ó Deus. Eu sou muito feliz em dizer que meu corpo pertence a Ti. Ó Senhor, tudo que eu experimentei na minha vida e tudo que eu ainda vou experimentar é para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Senhor, muito obrigado pelos meus estudos, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, muito obrigado pelo amor familiar, muito obrigado, ó Deus, pelo crescimento com os meus amigos, nessas relações de amizade que nós temos com diversas pessoas. Tudo isso tem a ver com a nossa vida e foi o Senhor que nos presenteou, é graça Tua. Ó Deus, muito obrigado por cada sabor experimentado, de tantas delícias que o Senhor tem nos proporcionado experimentar. Ó Deus, todos os nossos sentidos se curvam à Tua soberania, Pai. Somos Teus. Nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. E é através dele que queremos glorificar o Teu nome. Muito obrigado a Deus por esse momento de culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós já estamos numa reta final. Estamos encerrando. Eu te convido a você, semana que vem, permanecer conosco, permanecer linkado conosco. Estaremos nessa continuação pregando novamente sobre saber viver. E eu queria te convidar você para estar semana que vem às 10 horas conosco. Semana que vem vamos estar sabendo viver com os papais, Dia dos Pais. Então, um dia separado para estar, nossa igreja separa para estar comemorando. Mas na outra semana, terceira semana de agosto, nós estaremos juntos, tratando de um novo tema. Bom? Então eu te convido a estar conosco para falarmos sobre saber viver. A vida no Cristo é uma vida com abundância. Bom? Então eu me encerro essa palavra. Que o Senhor assim nos abençoe. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Amém? Fique na paz.